Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O concurso interno para quadros de professores determinou a extinção de mais de 9.500 vagas das escolas básicas e secundárias. O aviso de abertura deve ser publicado nos próximos dias. As previsões demográficas, o ajustamento da rede de ensino e as reduções letivas dos professores determinaram um número de vagas negativas, mais de 9.500 lugares considerados excedentários, que serão extintos se esses docentes saírem das atuais escolas pelo concurso interno ou se aposentarem. Albino Almeida, muito boa tarde. Falamos novamente de educação, 9.500 lugares. Bom, a medida é-nos comunicada e não é explicada de forma correta, como aliás é timbre deste Governo, a começar no Primeiro-Ministro que o dirige. Em boa verdade, nós dissemos há uns anos atrás, quando eu estava noutras funções, que a reforma curricular iria trazer uma grande diminuição das necessidades de professores. A questão é saber se essa reforma curricular foi no bom sentido ou não. Tirou muitos recursos às escolas. Em segundo lugar, sabia-se sabe-se pelo menos com 6 anos de antecedência, que as crianças que nascem este ano são as que vão chegar aos 3 anos ao pré-escolar, daqui a 3 anos, e as que estarão daqui a 6, as mesmíssimas que estarão daqui a 6, no primeiro ciclo. Portanto, nós tínhamos alertado que a baixa demográfica era ela própria, as duas condições reunidas, iriam dar este tipo de números. É claro que em ano eleitoral o Governo não explica o que é que isto quer dizer. O que o Governo diz é que se as pessoas saírem, concorrerem ou se reformarem, esses lugares, ou seja, se 10.000 professores, não significa que entrem 10.000 professores, bem pelo contrário. Até 9.000, imagino que saiam 10.000 professores, por reforma, por outra razão qualquer, saiam 10.000 professores. Ficamos a saber por aqui que só haveria concurso para 500, que seria a diferença entre os 9.500 que estão a mais e os eventuais 10.000 que tivessem saído. Isto dito, importa lembrar para quem está lá em casa que o país desde 1986 tem uma lei de bases que defende a pluridocência no primeiro ciclo. Aquilo que lá está, e eu já falei disso aqui, faz pensar que devemos ter no primeiro ciclo um bom professor de língua portuguesa, um bom professor de matemática e um bom professor de expressões. Ora, nós temos um só titular no primeiro ciclo e para agravar tudo, este Governo colocou lá até 30 alunos, numa lógica perfeitamente economicista que não tem nada a ver com a pedagogia. Portanto, já aqui falámos em outros programas desta realidade, havia a possibilidade de, cumprindo a lei de bases, fazer a reforma essencial que o país precisa, que era justamente podermos ter uma docência coadjuvada, isto é, o professor titular de turma do primeiro ciclo ser especializado em português, matemática ou expressões, e no que não fosse especializado teria outros professores com a turma, professores esses que podem ser, depois continuar no segundo ciclo nas suas atividades de português, matemática, tal qual como acontece nos outros ciclos de ensino. Essa seria a grande reforma que permitiria, por exemplo, que tivéssemos professores especializados nas várias áreas e, portanto, atalhar o que se passa a nível do sistema educativo, em que no segundo ano o número de reprovações é imenso. E, portanto, os agrupamentos de escolas permitem uma gestão de pessoal que permitisse que no primeiro ciclo tivéssemos pluridocência. E, portanto, esta é uma consequência das políticas desde 2010, com especial enfoque nas decisões de Nuno Crato ao fazer a reforma curricular que fez em 2012, que nós na altura chamámos a atenção, que era, digamos, ela própria em conjunto com a demografia iria justamente criar este quadro. Agora repare, o que não está dito aqui. Não está dito aqui que o que o Governo arranjou com esta reforma política, o que o Governo arranjou foi que há 10.000 professores que estão nas escolas, que se não saírem, estão a receber sem ter trabalho porque o Ministro cortou matéria curricular. E repare que há dias o Conselho Nacional de Educação veio dizer que se podiam constituir bolsas de professores para ajudar alunos com dificuldades, pois bem, ficamos a saber que se não saírem temos 10.000 professores que podem constituir uma excelente bolsa de professores para ajudar as dificuldades dos alunos. No entanto, continua a tendência para reduzir os professores nas escolas. Vai continuar fundamentalmente agora por imperativo demográfico. É quando as crianças não nasceram, não há forma de as inventar. É daqueles bens escassos que o país tem, não é?
que, tendo perdido, tendo vindo a decrescer, não se consegue recuperar. A demografia é um esforço de políticas estáveis durante 30 anos para começar a dar resultados. Porque, bem vê, se neste momento que tivermos políticas de família que sejam salvaguardadas, independentemente dos governos que estiverem no poder durante os próximos 20 anos, isso significa que os jovens que agora têm 10 estarão induzidos em políticas de família e quando começarem a sua vida, digamos assim, ativa, à qual se liga normalmente o relógio biológico, portanto 26, 27 anos, ou seja, daqui a 17, é que estas gerações começarão a ter outra visão apoiadas por políticas de família coerentes, que no norte da Europa são políticas fundamentalmente de igualdade de género e igualdade de direitos perante o trabalho. Só daqui a 17 anos é que teríamos jovens com esta consciência. E depois, só daqui a uns, portanto, mais 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos, portanto, estamos a falar sempre num horizonte de 20 anos para começarmos a mexer no aumento de nascimentos. As políticas demográficas têm esta consequência. Esta demografia é consequência de 2 fatores. Fator número 1, a guerra colonial e a imigração, que nos anos 60 e 70 levou daqui muitas pessoas, não é? E, em simultâneo, das várias crises económicas que fomos tendo, que levaram a que os casais diminuíssem o número de filhos. E, portanto, é uma coisa que se vai agravar, porque depois em 2010, justamente porque é que estamos em 2015 com este problema. Porque os que não nasceram em 2010, quando a crise começou, teriam agora 5 anos. Está a ver? Os que nasceram, portanto, a partir daí, como houve uma redução demográfica, todos os anos a partir de agora, nós sabemos que este quadro vai aumentar nas escolas. Recentemente, Nuno Crato, Ministro da Educação, disse que o país, quer em termos de educação, quer em termos de saúde, estava melhor. O Dr. Nuno Crato tem um problema muito sério com a verdade. É um mentiroso relapso, portanto não posso fazer nenhum comentário. Nele isso é normalmente típico. Já viu a quantidade de coisas que ele ao longo dos anos foi dizendo que não aconteceram e depois aconteceram. Aliás, ele até teve que pedir desculpa aos deputados por ter acontecido uma coisa que ele garantiu que não ia acontecer. Portanto, o Ministro Nuno Crato de facto não percebe nada, percebe muito pouco de educação, como todos os parceiros, aliás, que lidam com ele reconhecem, uns mais altos, outros mais baixos. Já perceberam que foi o maior bluff educativo, não é por acaso que eu já aqui disse e não tenho dúvidas que a história o provará, foi o pior Ministro da Educação. Portanto, ou é muito grave, como nos ensinam os latinos, e não tem noção do verbo nascere é conhecer, ou de facto não tem noção do que está a dizer, ou então eu acredito que ele tem noção, que sabia o que estava a fazer e, portanto, agora mente descaradamente. É só isso que eu quero dar-lhe nota, não é? Mais à frente iremos também aqui falar da saúde. Para já falamos da política e falamos de Pedro Passos Coelho. Segundo uma notícia hoje avançada pelo Jornal Público, a dívida do Primeiro-Ministro será mais elevada do que aquilo que se pensa. Olha, a questão da dívida à Segurança Social. Certo. Bom, a questão da dívida é uma questão que não pode ser desligada da polémica que há uns meses também perpassou pelo país, que é a polémica da Tecnoforma. Isto é para mim claro que houve uma geração de políticos na qual se integra Pedro Passos Coelho, que viveu entre uma universidade que acabou tardiamente, aos 37 anos, a vida política e depois a vida política e uma espreitadela a uma profissão. Quero eu dizer com isto o quê? Passos Coelho foi um homem que começou na Juventude Comunista Portuguesa em Vila Real e que mais tarde aderiu à JSD, da qual foi presidente. Estas pessoas que muito cedo entram na política, passando lá muitos anos, tinham uma primeira consequência. Acabavam os cursos tardíssimo em relação à idade normal. Portanto, isto sabia-se. Quando ele chegou a Primeiro-Ministro, isto sabia-se. Não é? Sabíamos todos isto. Bastava ver, aos 37 anos, acabar o curso de Economia com 14 anos de atraso. Alguma coisa deve ter acontecido para que assim fosse, porque este é o tal Primeiro-Ministro do tal Ministro Nuno Crato, que fala de rigor e excelência no ensino. E ele próprio, como se percebe, foi um aluno exemplar. Por isso, acabar o seu curso com 37 anos. É claro que muitos portugueses acabaram mais tarde porque estiveram mesmo a trabalhar. Não consta que Passos Coelho tenha estado a trabalhar, senão naquilo que ele escolheu como profissão desde presidente da JSD. Fez política todo o tempo. Deixou de ser deputado e, portanto, fez todas as leis que agora diz desconhecer, ou participou nelas, não é? E fez uma experiência de trabalho justamente numa empresa de lobby.
É disso que estamos a falar. A Tecnoforma era uma empresa de lobby. Era uma empresa que estava focada na formação profissional. E lobby porquê? Porque tinha uma rede de contactos que lhe permitia ganhar, digamos, uma faixa de mercado nessa matéria. Ora, portanto, saiu da política, a seguir vai para uma empresa que vive dos contactos políticos, do lobby. Lobby que em Portugal é proibido, mas que toda a gente faz. Ponto. E volta à política pela via de primeiro-ministro. Ora bem, é bom saber que estes dossiês, como o que ontem saiu, e vão saindo, são dossiês que andam há anos, escondidos, como se tivéssemos assim uma espécie de potenciais primeiros-ministros. Temos ali um armário com os tesourinhos deprimentes dos gato fedorento, que estão guardados para quando aquela pessoa for fazer alguma coisa, ou quiser fazer alguma coisa da vida pública, saltam cá para fora. Mas ainda assim podiam ter saltado cá para fora quando ele ficou presidente do PSD. E haver uma instituição que escrutinasse a vida dos políticos e os confrontasse com a realidade, como aconteceu com o secretário de Estado do Tesouro nos Estados Unidos, que também devia dinheiro quando o Obama o convidou no primeiro governo, que clarificou e explicou. Não, em Portugal, onde o PSD se distingue de forma absolutamente clara, ontem um assessor do primeiro-ministro tentou com uma circunstância histórica ligada a António Costa do não pagamento de uma CISA ou de um imposto inerente à compra de casa nos tempos em que os bancos tratavam de tudo e às vezes esqueciam de tratar, mas enfim, foi uma situação pontual e esclarecida. Pois bem, o que é que se fez a partir de um assessor do primeiro-ministro, portanto trabalha com ele todos os dias? Foi tentar ir buscar essa notícia de 2002, que é um facto pontual, embora errado também, embora lamentável, que é, esqueceu-se de pagar uma CISA ou um imposto qualquer da compra de casa em 2002 por ter confiado que o banco tinha tratado o dossiê integral. Uma vez. E querem fazer com que isto seja igual a estar anos a fio a não cumprir uma contribuição, estar anos a fio a não declarar um rendimento como foi na Tecnoforma. Como quer a Tecnoforma, quer isto coincidem no tempo, eu tenho uma ideia formada sobre isto. E ninguém me tira da cabeça, como certamente não tirará muitos portugueses. Agora, o que eu tenho aqui que dizer como pessoa da vida pública é isto. É que nós todos devemos ter um instituto ligado ao Parlamento, à Comissão Parlamentar, ao que se quiser, que escrutine e diga, meu caro amigo, nós sabemos que, olha, estivemos a ver a sua carreira contributiva, mas com autorização. As pessoas são líderes de um partido e imediatamente declaravam ao Tribunal Constitucional a autorização para serem escrutinados. E, portanto, antes de serem candidatos, terem a oportunidade de resolver os seus problemas. Para não andarmos nesta cegada em que o PSD é absolutamente exímio, mesmo na oposição, não é? É exímio em fazer estas coisas, que são centrais de comunicação que guardam dossiês para usar como forma miserável e torpe de fazer política. É disso que estamos. E, portanto, agora calhou ao Primeiro-Ministro ser vítima disso. Veja bem. Mas como é que se explica que a Segurança Social deixa um caso deste arrastar-se? A Segurança Social de 99, portanto, era um governo do PS, passa depois para Durão Barroso, até 2004, passa depois para José Sócrates e, em boa verdade, as leis que a Segurança Social tem são tão injustas e tão iníquas para os contribuintes que o próprio Primeiro-Ministro precisa de 2 vezes para resolver o problema dele. Veja bem, o Primeiro-Ministro que tinha direito a ter logo os esclarecimentos todos para resolver a situação dele, vai lá em 2 passos, que é exatamente o que acontece à Helena ou a mim. Se tiver uma dívida na Segurança Social e tiver um abaixamento do seu rendimento e quiser ir pagar por prestações, sabe qual é a primeira coisa que lhe exigem? Um valor pela abertura do dossiê. Ou seja, se não for lá não acontece nada. Mas se for lá dizer, eu sei que não paguei X meses, quero pagar em 20 meses, então os juros, as custas de abertura do processo, às vezes são quase iguais à dívida. Portanto, é estranhíssimo para um cidadão que é tratado assim, não é? E que depois se incumpra outra vez, é impedido de se empregar, é impedido no Estado, nomeadamente. Isto, de facto, tem que ser muito melhor esclarecido, ao contrário do que disse hoje, ou ontem, e teve azar hoje pela notícia do Público, não é? Que o Sr. Primeiro-Ministro a esclarecer não há como ele. Não, o Sr. Primeiro-Ministro a baralhar, de facto, não há como ele. Agora, naturalmente, as pessoas têm direito a errar pela vida fora. Eu não escolhi este Primeiro-Ministro. Mas se tivesse escolhido, eu quando voto nas pessoas, não voto em nenhum santo.
Não voto em nenhuma entidade mítica, sagrada. Não, voto em pessoas normais para dirigir o governo do país. E, portanto, a única coisa que eu tenho que ter como garantia é que essa pessoa, quando fica líder de um partido e é candidato a primeiro-ministro, não depois de ser primeiro-ministro, mas logo que fica candidato, entrega ao Tribunal Constitucional, tem um tempo para ser escrutinado e vai resolver os problemas para não vivermos esta palhaçada em que, de facto, o PSD é exímio. Veja bem, comparar 4 ou 5 anos de esquecer rendimentos e de contribuições à segurança social com um ato pontual em que alguém se esqueceu ou falhou ou confiou e não pagou uma CISA na altura, porque ainda era a CISA, é de uma tentativa de nos chamar parvos a todos verdadeiramente assustadora. Ou seja, é dizer assim, bom, não temos a certeza se o Primeiro-Ministro fez bem, mas há quem fizesse igual, um ato pontual comparado com um ato permanente de 3 ou 4 anos. Estamos a falar de outra coisa, seguramente. Tanto o Sr. Primeiro-Ministro até podia vir dizer, olha, passei por uma fase complicada na minha vida, tive uma ou outra situação, descurei a questão da minha contabilidade, reconheço que fiz mal, vou resolver. E acabou a conversa. Nós não podemos andar eternamente nisso, porque senão qualquer dia só é mobilizável para a política um cadastrado, porque tem uma coisa à partida. Como já tem cadastro, mais linha, menos linha, não faz diferença nenhuma. E eu em cadastrados não votarei, seguramente, pelo menos que eu saiba. Muito bem. Depois então de toda a questão de Pedro Passos Coelho e da falta de contribuições à segurança social, passamos agora para a questão da saúde. Um estudo revelado hoje indica que 10% dos portugueses não se dirigiu ao Serviço Nacional de Saúde por falta de dinheiro em 2014. São dados preocupantes. São. E eu vou-lhe explicar o que é que aconteceu em janeiro deste ano. O ano passado, ou com o Orçamento de Estado que entra em vigor a 1 de janeiro, muitas isenções ligadas, por exemplo, a doenças crónicas terminaram. Não é líquido que um diabético, por exemplo, que tem que fazer uma data de controlos aos rins, ao fígado, ao coração, à retina, porque a diabetes pode levar à cegueira, não é líquido que os outros exames todos que ele faz não decorram da diabetes. Para mim isto é claro como água. Mas alguém achou que entrando em vigor o orçamento, o que não fosse consulta de diabetes, tudo o que não fosse, deixava de estar isento. O que é que acontece? Houve pessoas que chegaram a 2 ou 3 de janeiro aos guichês dos hospitais e foram confrontados com uma conta ainda para mais retroativa. Têm cartas na mão do Ministério da Saúde a garantir que estão isentos 2012, 2013 e 2014, pois bem, foram confrontados em janeiro com contas 47, 50, 70, 80, 100 euros de exames para trás de 2015 que supostamente está a ser aplicado, o sistema informático está a aplicar aquela situação. Eu não tenho dúvidas nenhumas que isto só se parece com o assunto da Segurança Social do Sr. Primeiro-Ministro por uma razão muito simples. As leis, como aliás disse o Sr. Presidente da República, são mal feitas, tecnicamente mal feitas e dão este tipo de consequências. Portanto, se alguém, quando vai marcar um exame, lhe é posto logo à frente uma conta de 47 euros e se esse alguém, não é, tem vergonha de dever, não põe lá mais os pés, não tendo para pagar, evidentemente, que é o que acontece a muita gente. Portanto, isto são factos reais que eu posso comprovar com o que eu disse aqui, não é? São factos que eu posso comprovar com documentos. Uma coisa é eu comentar, como comentei a situação do Dr. Passos Coelho, olhando para qualquer cidadão normal, com o bom senso que eu acho que aqui coloquei, e com as coisas óbvias que eu vi documentos, isto é, vi o documento da Assembleia da República relativamente à Tecnoforma e agora os documentos da Segurança Social, tanto eram verdadeiros que o Primeiro-Ministro pagou. Ponto. Nem vou falar do timing em que ele pagou nem nada e da comparação com António Costa é miserável, porque António Costa, na altura, quando foi chamada a atenção, pagou portanto, aqui não. Aqui ainda há um enrolar da situação. Mas isto que eu falei da saúde, respondendo à sua pergunta, são factos que eu espero e lamento que muita gente lá em casa esteja a reconhecer-se a situação que viveu naquilo que eu acabei de dizer. Que é, em janeiro, a primeira coisa que um hospital pôs à frente foi uma fatura. Claro que quem não se coíbe de perguntar como foi o meu caso, lá veio a saber que o sistema estava a assumir tudo por defeito na velha lógica de Paulo Macedo, que eu quero aqui denunciar. Quando ele teve nas finanças, resolveu o problema dos incobráveis das finanças. Só que fez uma coisa brutal, que é dizer assim, não andem atrás dos devedores. Em determinados impostos mandamos uma carta a todos a dizer que eles devem. E vai acontecer uma coisa. Os que já pagaram e tiverem documentos bem cá, provam e nós anulamos. Os que não pagaram ou não tenham documentos, vão pagar. E foi assim que ele resolveu o problema
da Direção-Geral das Finanças, e é assim que ele está a fazer na saúde, ou seja, o computador no início de cada ano é cego, aplica cego e depois cada um move-se em função do seu prejuízo. E, portanto, há aí pessoas, seguramente, que nem têm literacia suficiente para perceber o que é que lhes está a acontecer e, portanto, deixam de ir aos hospitais. Muito bem. Albino Almeida, voltamos a ver-nos na próxima semana. Tenha uma boa semana. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, foi um prazer. Em 12 meses, as empresas privadas portuguesas reduziram a sua dívida em 19 mil milhões de euros, algo nunca visto no passado. Este valor equivale a mais de 10% do produto interno bruto nacional. No relatório sobre Portugal, a Comissão Europeia lança vários alertas sobre a problemática do elevado nível de endividamento, a nível geral, sublinhando que, no caso das empresas privadas, isso afeta a sua atividade e bloqueia o crescimento da economia. Citando um estudo económico recente, Bruxelas aponta que o nível de endividamento das empresas superior a 90% do PIB pode apresentar um obstáculo ao crescimento, já que ficam com menos capacidade de investir e contratar. No entanto, em 12 meses, as empresas privadas portuguesas reduziram a sua dívida em 19 mil milhões de euros, algo nunca visto no passado. Para se ter uma ideia da sua dimensão, este valor equivale a mais de 10% do produto interno bruto nacional. O maior contributo para esta redução do endividamento veio das microempresas, cujas responsabilidades financeiras diminuíram 7 milhões de euros em 2014. Assim, em dezembro do ano passado, o estoque de dívida tinha caído 11,1% face ao mesmo período de 2013, de acordo com os dados agora disponibilizados pelo Banco de Portugal. Tanto em termos absolutos como em termos relativos, foram as microempresas as que mais se desendividaram, contribuindo com 39% para a redução dos 19 mil milhões de euros. João Leão, economista que tem analisado a realidade empresarial e a questão do financiamento, destaca que as microempresas são as que mais dependem do crédito bancário, que se manteve mais restritivo, pelo que é natural que o seu crédito total tenha diminuído mais. Por outro lado, diz, as microempresas estão mais expostas ao mercado interno, que se encontra condicionado, pelo que é natural que tenham menos oportunidades para se expandir, com menor necessidade de financiamento. A nível geral, sublinha ser positivo que as empresas portuguesas se capitalizem e diminuam o grau de endividamento, já que estão muito endividadas e descapitalizadas. No entanto, alerta, este deve ser um processo gradual que não crie dificuldades de financiamento às empresas. Boas notícias então para as empresas privadas portuguesas. António Meira, muito boa tarde. Boa tarde. Começamos com a alteração orçamental em Angola, que pode de alguma forma prejudicar os portugueses. Não pode, vai prejudicar os portugueses. Vai prejudicar as empresas portuguesas e vai prejudicar os portugueses que trabalham em Angola, nomeadamente nessas empresas. Há casos em que empresários portugueses se instalaram em Angola e praticamente todos os funcionários são portugueses. Portanto, essas empresas têm custos elevados, já existia dificuldade em fazer as transferências para o nosso país e com esta alteração orçamental, mais difícil se vai tornar. Com esta alteração orçamental em Angola, mais difícil irá ser. Aqui vejo que, afinal, a relação histórica e privilegiada entre Portugal e Angola não existe, nem sei se existe no papel. Relativamente a isto, embora seja uma matéria recente, uma notícia recente, não vi o governo português a fazer qualquer interpelação ao governo angolano. Vejo sim aos angolanos a tomar conta de Portugal, isso é que eu vejo. Poderemos assistir a muitos portugueses a regressarem a Portugal? Poderemos, porque o orçamento angolano é suportado por 95% de receitas em petróleo. O petróleo estava inscrito no orçamento com o preço de $81. Ora, como todos nós temos assistido nos últimos tempos, o petróleo ronda neste momento os $50. Mas já esteve quase a 40. Quando falo em petróleo, falo no petróleo cotado em Nova Iorque. Portanto,
o petróleo desceu cerca de 40% em relação ao preço que o governo angolano tinha orçamentado. Esta lei praticamente está aprovada, tem uma semana e prevê nas operações cambiais um imposto entre 15% a 18%. Ora, isso seria, digamos, o rendimento disponível que se calhar um português a trabalhar em Angola conseguiria pôr cá todos os meses. As empresas, eu tenho conhecimentos reais em que as empresas têm muita dificuldade em pagar os fornecimentos em Portugal. E mesmo os funcionários também têm essa dificuldade, portanto, a partir de agora não vejo, não creio que o governo português consiga mudar a situação, porque o governo angolano, para além de criar esse imposto, também reduziu as obras públicas em cerca de 46%. E se reduziu as obras públicas, as empresas portuguesas que estão a trabalhar em Angola, quase todas elas são ligadas à área da construção, quase todas elas, irão ter ainda mais dificuldades pela frente, uma vez que essas obras não irão ser reduzidas, não é, rapidamente, porque o governo angolano tem necessidade de ajustar o orçamento. Agora, eu acho que o nosso governo devia, enfim, verificar o que é que realmente se o passa, que é que realmente e se as passa, consequências desta devia alteração proteger os orçamental. seus cidadãos que estão e os seus empresários que investiram em Angola. Eu conheço casos que poderão ser dramáticos, em que as pessoas investiram lá e de repente sai uma lei em que altera toda a situação dessas empresas e dessas pessoas. Não é? Temos agora outra questão também, que é a fusão do BPI com o BCP. Eu já estava à espera que isso... com Isabel dos Santos, com Isabel dos Santos, eu já estava à espera que isso surgisse. Consequências? Entretanto, eu acho que... eu já não sei se isto estava tudo já programado, porque isto é consequência da queda do BES. Provavelmente os cidadãos são os últimos a saber as notícias e sabem sempre as notícias deturpadas. Claro que era previsível, o Banco de Portugal, e nomeadamente o Banco de Portugal, sabia que isto poderia acontecer, esta OPA de um dos maiores, ou o maior acionista, que é o La Caixa espanhol, ao BPI, poderia acontecer, e poderia acontecer também esta sugestão, como surgiram outras, aliás, surgiram 17 pedidos de avaliação ao novo banco para ser comprado. Alguns foram rejeitados, mas existem os outros que estão em cima da mesa para serem discutidos. Esta OPA, na minha opinião, esta sugestão de fusão entre o BPI e o Milênio BCP, na minha opinião, é mau para o país, porque irá concentrar muito mais a banca. Os particulares, as empresas já têm dificuldade em acesso à banca. Não vou dizer que as empresas têm que ter acesso ilimitado à banca, e os particulares também. Estou a dizer que desde 2011, 2012, a banca fechou praticamente o acesso às empresas, à maioria das empresas, e obrigou algumas a liquidar aquilo que deviam ao banco, por força dos rastros de transformação exigidos pelo Banco Central Europeu. Neste caso, acho negativo. Face à dimensão económica do país e face à dimensão do nosso país, acho negativo, porque se a queda do BES já está a prejudicar a economia, com esta fusão a economia ainda irá ser mais prejudicada. Eu não sou contra as fusões. Da mesma forma que o Banco de Portugal partiu o grupo BES, e neste caso o Banco Espírito Santo, e eu acho que se calhar devia ter uma intervenção nesta situação, porque isto será muito mau. Ficaremos com uma Caixa Geral de Depósitos, se isto acontecer, ficaremos com um grande banco. Portanto, neste momento o Milênio BCP é superior em termos de ativos à Caixa Geral de Depósitos, é o maior banco português, no ranking mundial, o maior banco português não é a Caixa Geral de Depósitos que surge, mas é o Milênio BCP. Esta fusão iria tornar, enfim, para a nossa dimensão, um banco com um banco gigante,
E teríamos depois os bancos espanhóis, teríamos o Santander, teríamos o Banco Popular, e bancos portugueses praticamente já não temos. O BANIF não tem grande expressão nas empresas e, portanto... Como é que fica a banca portuguesa? A banca portuguesa, isto até será prejudicial também para a Caixa Geral de Depósitos também. A banca portuguesa, portanto, fica desconcertada. Neste caso não é concentrada, fica desconcertada. Porque bancos nacionais ficaremos com a Caixa Geral de Depósitos e praticamente mais nada. Portanto, o BANIF é um banco muito pequeno, comparando até mesmo com o BPI, é um banco muito pequeno e isto é sempre uma incógnita, porque, de qualquer forma, os bancos já têm acionistas estrangeiros, não é? Também não é por aí. A questão é tornar um banco demasiado grande e poderoso e que imponha as regras de mercado depois conforme entender, e os outros terão que ir atrás se quiserem sobreviver. Este banco até poderá pôr a prazo em xeque a própria Caixa Geral de Depósitos. Muito bem. Aqui então a fusão do BPI e do BCP. António Meira, muito obrigado. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca ou chuvisco na região norte até ao início da manhã. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 9 graus e uma máxima de 19. Em Lisboa a mínima será de 12 graus e a máxima de 22. E em Faro a mínima será de 12 graus e a máxima de 25. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.